Mas antes, vamos conversar aqui com a Jéssica Cruz. Coloca ela, por gentileza, atualizando a informação nesse momento, por favor, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde agora, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, bom que vocês falaram sobre fiscalização, sobre medidas mais restritas, porque é justamente essa a recomendação dos Ministérios Público Federal, Estadual, Ministério Público do Trabalho, principalmente para Aracaju. Isso porque os aracajuanos, e são assim, 70% dos aracajuanos que ocupam algum leito de UTI em algum hospital do nosso estado. Então isso chama muita atenção e é por isso que há essa recomendação para o município. Medidas mais restritas, mais rígidas, na verdade, para esse momento. A gente vai conversar aqui agora com o promotor Raimundo Napoleão, ele que é coordenador do Gabinete de Monitoramento da Saúde lá do Ministério Público Estadual. É importante fazer o que nesse momento, promotor? Bem, boa tarde inicialmente. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui para todos vocês. E nesse momento é importante que a cidade de Aracaju ela adote medidas mais restritivas, porque, conforme você já disse, 70% das internações que existem no estado no que diz respeito à Covid-19 são de munícipes aqui de Aracaju. Então, o Ministério Público entende que o prefeito Edivaldo Nogueira deve, portanto, assumir esse protagonismo e a responsabilidade na condução da gestão da cidade e que ele, portanto, adote medidas ainda mais restritivas do que as que já são adotadas. Em geral, acontece de o prefeito seguir as determinações das resoluções que vêm do governo do estado, quando na realidade hoje se sabe que elas não são suficientes, porque a circulação, a contaminação pelo vírus continua crescendo e aqui em Aracaju é de grande importância. É dessa forma que o Ministério Público recomenda ao prefeito que ele adote medidas na sua possibilidade de gestão, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que cada ente federado tem essa responsabilidade, pode fazer a adoção de medidas contra a Covid-19, então, portanto, os Ministérios Públicos recomendam que o prefeito Edivaldo Nogueira assuma esse protagonismo no que diz respeito à gestão da cidade e que ele, portanto, adote medidas mais restritivas. Dentre essas medidas, estaria o quê? O toque de recolher em determinado horário do dia? Exato. Tem esse nome usualmente difundido, toque de recolher, mas nós sugerimos a ele que, portanto, haja uma limitação na circulação de pessoas em determinado horário, justamente porque isso, diminuindo o fluxo de pessoas, facilita com que nós possamos impedir a crescente do vírus. Além disso, que os serviços não essenciais, notadamente bares, restaurantes, onde há um relaxamento do uso de máscaras, por exemplo, que possa ser diminuído, né, por um determinado período, para que o funcionamento seja reduzido, né, que apenas atividades essenciais que venham a funcionar. De igual forma que nos horários de pico haja remanejamento do transporte público, né, para que evite aquelas aglomerações que existem no transporte público. Então, são medidas como essas que irão seguramente desfazer essa crescente que há nas internações aqui no estado de Sergipe, que tem levado, portanto, ao colapso do sistema público de saúde e também do sistema privado. Para essas medidas, vocês também se assemelharam em outros locais, né, em exemplos que deram certo, né, de restrições. Exatamente. Bem, quando nós estávamos discutindo, vimos o exemplo da cidade de Araraquara, em São Paulo, que teve um absurdo êxito quando o prefeito decidiu chamar para si a responsabilidade de adotar essas medidas mais restritivas. Tem um prazo para que o município dê resposta aos ministérios públicos? Sim, foi dado prazo de 48 horas para que o prefeito responda. A nossa notificação foi entregue hoje pela manhã, se ele vai aderir ou não. E, na sequência, caberá, portanto, a nós decidir que espécie de medida, no caso da não adoção, que espécie de medida nós eventualmente tomaremos. A gente tem aqui também uma nota, Sérgio, com relação à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, informando que a Secretaria segue monitorando diariamente a situação epidemiológica do município, sobretudo a evolução do número de novos casos de ocupação de leitos municipais. Esses dados embasam a tomada de decisões do Comitê de Operações de Emergência do município para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus da capital sergipana. Vamos aguardar então a resposta também para os Ministérios Públicos com relação ao município e essas medidas. Muito obrigada, promotor, pelas informações. Sérgio.